Eu volto aqui no bate-papo político com o jornalista Beto Almeida para continuar a falar sobre a votação da PEC dos precatórios, que tem impacto nos cofres dos municípios do Ceará. As 184 prefeituras do estado serão beneficiadas com o parcelamento da dívida ou das dívidas com o INSS. São alguns milhões de reais que em muitos momentos os prefeitos deixaram de pagar, de recolher para a Previdência Social. A dívida foi se acumulando e agora vem essa oportunidade para a renegociação desses débitos. Claro, se o Senado aprovar em 2 turnos a PEC dos precatórios, as prefeituras terão sim a liberdade de pagar em 240 meses as dívidas com o INSS. Mas a pauta que levou os prefeitos a Brasília vai além da PEC dos precatórios, como conta o repórter Sátrio Salles. Os prefeitos de todo o Brasil desembarcaram em Brasília para fortalecer a mobilização em defesa da chamada pauta municipalista, que inclui a aprovação da PEC sobre o parcelamento das dívidas previdenciárias e do projeto que regulamenta o reajuste salarial dos professores. A mobilização municipalista, como denomina a Confederação dos Municípios, CNM, se estenderá até esta quarta-feira. Gestores de cidades do Ceará estão também engajadas à manifestação. O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, Júnior Castro, considera, com a reta final dos trabalhos no Congresso Nacional, o movimento dos gestores se faz necessário para a aprovação de projetos que tenham impacto nas finanças das prefeituras. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, CNM, Paulo Zilkowski, destaca que as proposições que tramitam no Congresso e que afetam diretamente os municípios estão o novo parcelamento das dívidas previdenciárias, que foi acrescentado na proposta de emenda à Constituição PEC 23, chamada de PEC dos precatórios. A obrigatoriedade de indicação de fonte de custeio para a criação de novos encargos aos municípios e propostas para a regulamentação do Fundeb, em que a CNM defende ampliar o prazo de transição do novo fundo. Com informações do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Os prefeitos começam a quarta-feira com um bom café da manhã, porque essa notícia da aprovação da PEC dos precatórios é muito boa. Isso significa, Beto Almeida, que a partir da promulgação do texto que muda a Constituição Federal, as prefeituras não terão mais aquele confisco que mensalmente o INSS fazia para recolher, para tirar dos cofres das prefeituras o correspondente a dívidas que essas prefeituras não pagaram. Esse é o gargalo, é o maior sufoco que os prefeitos enfrentam hoje no Ceará e em todo o Brasil, Luciano. São essas dívidas com o INSS, porque, como você disse aí, não tinha só a boa vontade do prefeito em dizer, olha, eu vou ver se eu posso pagar. Não, o confisco era feito já na conta. Então não tinha choro nem vela. Era lá, meu amigo, raspava o tacho, como se diz. E aí, no jeito que estavam até então, Zenô, as dívidas previdenciárias só podiam ser parceladas em, no máximo, 5 anos. É o que está prevalecendo hoje. Você imagina o que é a possibilidade de você agora parcelar para 20 anos o pagamento dessas dívidas, mesmo entre aqueles municípios, Zenô, que já haviam parcelado e não vinham conseguindo cumprir o pagamento dessas parcelas. Então, vale inclusive para esses. Segundo a própria Confederação Nacional dos Municípios, é uma folga que, somando tudo, dá uma folga para eles aí de pelo menos 36 bilhões de reais para aplicar em outros investimentos. Agora, tem uma contrapartida? Tem. Qual é essa contrapartida que os municípios vão ter que fazer agora? É se adequar, Luciano, às mudanças que já foram feitas na União lá atrás, que foram exatamente as mudanças no modelo de aposentadoria, na reforma previdenciária. Esse modelo, inclusive, já foi atualizado aqui na Assembleia Legislativa. Algumas prefeituras já cuidaram disso, mas aqui mesmo no Ceará ainda tem muito município que vai precisar se adequar a esta nova realidade da Previdência para poder receber esse parcelamento, para entrar nesse parcelamento de dívidas
com a Previdência Social. Beto Almeida, para finalizar essa nossa conversa sobre PEC dos precatórios, sobre programas sociais que são dirigidos à população mais pobre, o senador Ciro Gomes fez pronunciamento nessa terça-feira no Senado para falar sobre os programas sociais do governo federal. Ciro Gomes defendeu o programa de renda básica para, segundo ele, o Brasil proteger a população mais pobre. Segundo Ciro Gomes, o Brasil precisa proteger a sua população mais pobre. Ele fez essa observação ao discutir a proposta de emenda à Constituição Federal, PEC, que inclui a renda básica como direito social dos brasileiros na Constituição Federal. Exatamente, Luciano. Ou seja, não será mais uma ação de um governo. É uma ação de Estado. E isso muda muito, porque não depende agora da boa vontade de um governo criar ou não um programa de renda básica. A Constituição vai incluir um artigo nela que diz o seguinte, que o brasileiro que tiver em situação de vulnerabilidade, de pobreza absoluta, é obrigado o Estado garantir o mínimo de sobrevivência para ele com uma renda básica. Nessa declaração do senador Cid Gomes, inclusive de apoio e tirando um posicionamento da bancada do PDT, eu achei interessante essa declaração dele, Luciano, que ele aproveitou a discussão da matéria para se posicionar contra um destaque da PEC apresentado pelo PT, que pretendia retirar a renda mínima no teto de gastos do governo federal. E a avaliação do senador Cid Gomes é o seguinte: o teto de gastos, palavras do Cid Gomes, é uma ilusão e só existe para despesas voltadas para os serviços públicos destinados à população. Quando se trata de juros e serviços da dívida, não existe teto de gastos. É a constatação do senador Cid Gomes. O que a gente vê é crescentemente o orçamento da União dando lucro a banqueiro, dando dinheiro a quem já tem muito. E o teto de gastos é só para o servidor público, para a educação, para o ensino superior, para o Fundeb, para o SUS. Jamais quero registrar um voto favorável à manutenção de um teto de gastos que é só para os pobres. Está correto, senador Cid Gomes. É uma avaliação, dizendo, lúcida. Quando se fala nesse problema todo, porque vai furar o teto de gastos, nós vamos ter um problema sério fiscal. Está aí a comprovação. Mas quem mais luta contra isso, sabe quem é, Luciano? São banqueiros, setor financeiro, gente que lucra com especulação, porque são eles que ganham. Porque só se fala em teto básico quando é para trazer algum benefício para a população. Beto Almeida, agora com esse discurso do senador Ciro Gomes em relação à renda básica, esse programa de renda básica, e ao mesmo tempo com essas críticas ao teto de gastos. Isso é a sinalização de que o senador Ciro Gomes no Senado poderá votar a favor da PEC dos precatórios, que acaba de ser aprovada pela Câmara Federal e onde gerou uma crise no PDT. E agora? Luciano, pelo discurso dele, sim. Politicamente eu já acho um tanto quanto complicado, porque aí ele iria... do ponto de vista técnico e social? Do ponto de vista técnico e social, ele está correto. A declaração dele aqui vai nesse sentido. Se fosse o caso, ele votaria favorável à PEC dos precatórios. Politicamente, ele não vai abrir um novo problema com o irmão presidenciável Ciro Gomes. Eu acredito que por conta disso ele votará ainda contra. E na reta final do bate-papo político eu tenho duas notícias sobre eleições. Pelo menos. Vem com Sátrio Salles agora. Uma semana após o suplente de senador, o senador Chiquinho Feitosa, ter o nome citado como uma possível alternativa para compor uma chapa do PDT às eleições de 2022 como candidato a vice-governador, o presidente da executiva regional do PSD, Domingos Filho, puxou o senador Ciro Gomes para uma reunião e disse que o PSD quer também a vaga de vice. Sátrio Salles. O presidente da executiva regional do PSD, Domingos Filho, sentiu de perto a ameaça de um conterrâneo atropelá-lo na corrida pela composição da chapa ao governo do estado, a ser puxada pelo PDT em 2022, e convidou o senador Cid Gomes para um encontro com o objetivo de analisar o cenário pré-eleitoral. O encontro teve como testemunhas a prefeita de Tauá, a esposa de Domingos, Patrícia Aguiar, e o filho e deputado federal Domingos Neto. Domingos Filho não perdeu tempo e, uma semana após o surgimento do nome do senador Chiquinho Feitosa para uma possível candidatura a vice-governador na chapa do PDT,
tenta antecipar as etapas e receber a sinalização de que o lugar para o PSD está reservado na chapa ao Palácio da Abolição. Domingos é conterrâneo de Chiquinho Feitosa. Os dois têm origem na região dos Inhamuns e estão bem presentes nos bastidores políticos do estado. Domingos comanda o PSD com 32 prefeituras. E mesmo com o poderio da máquina do PSD, Domingos tem receio de ser atropelado pelo senador Chiquinho Feitosa, que dirige o DEM. Acaba de assumir o mandato de senador e trabalha para presidir o União Brasil no Ceará. O União Brasil surge da fusão do PSL com o DEM e terá, entre todos os partidos que disputarão as eleições do próximo ano, a maior fatia de tempo na propaganda de rádio e televisão. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, é uma briga antecipada que já ganhou os bastidores políticos. Afinal, o PDT e o PT deverão manter a aliança e para compor, para atrair outros partidos, a vaga será destinada a uma outra agremiação. O primeiro suplente de senador, Chiquinho Feitosa, que hoje está no exercício do mandato com o afastamento do senador Tasso Gereissati, tem a expectativa de comandar o União Brasil, o partido que surge da fusão do DEM com o PSL. E se a União Brasil ficar nas mãos de Chiquinho Feitosa, Chiquinho acaba sendo um nome aí colocado à disposição tanto do PDT na formação dessa chapa majoritária em 2022. E o ex-vice-governador e atual presidente do PSD, Domingos Filho, viu uma certa ameaça, né? Opa, o meu conterrâneo vai me atropelar aqui, agora... Não, esse é o pensamento de Domingos Filho, puxou o Cid Gomes para uma conversa para dizer que o PSD tem tamanho e é envergadura para brigar ou para receber a vice na chapa do PDT. É aquela coisa, Luciano, não existe vácuo, principalmente na política. E o Domingos Filho, com 32 prefeituras que ele tem aí o comando e sabe muito bem do que representa esse poder na hora de entrar numa negociação. Viu o surgimento aí da ventilação do nome do Chiquinho Feitosa, que tem hoje a possibilidade de vir assumir União Brasil, um partido que vai surgir forte dessa fusão do DEM com o PSL. Meu amigo, ele já estava aguardando, na realidade, esse encontro. Estava aguardando ser chamado para conversar. E aí, naturalmente, ele se antecipou e provocou essa conversa, esse almoço aí, para tratar de futuro. Não é que essa decisão do vice para o Domingos esteja prego batido, ponta virada. É uma perspectiva que se coloca na negociação, é o PSD se colocando como protagonista nessa discussão que estava faltando, que estava ausente. Mas hoje, quarta-feira, Luciano, nós estamos tratando aqui de sucessão no Estado, mas a gente não pode perder de vista o grande ponto da política hoje é a filiação de Sérgio Moro ao Podemos, com reflexo que a gente já sabe em todos os estados, inclusive aqui também no estado do Ceará. E no âmbito do PSDB, as prévias estão andando. No próximo dia 21, o PSDB realiza uma eleição interna para escolher entre João Dória e Eduardo Leite, o candidato do partido à presidência da República. Eu faço referência a esses dois nomes porque o terceiro nome, Arthur Vigílio, ex-prefeito de Manaus, não tem qualquer chance, do ponto de vista numérico, de ascender à condição de candidato do PSDB à presidência da República. Pois é, Luciano, são as primárias no PSDB, uma experiência nova no partido, mas que tem provocado uma verdadeira revolução nos debates internos, inclusive agora, na próxima semana, próximo final de semana agora, o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, está levando filiadas, mulheres, ele vai fazer um encontro de mulheres do PSDB que o apoiam, e aqui o diretório estadual do PSDB, que já tirou posicionamento favorável para apoiar o Eduardo, está encaminhando mulheres entre prefeitas, vices, vereadoras, para se fazer presente nesse encontro. Termina agora no próximo dia 14 a fase de cadastramento para poder votar no aplicativo, mas a eleição nas internas, nas prévias, só vai acontecer no dia 21 de novembro. Você sabe que hoje tem pesquisa também, que eu estou olhando aqui, que já está sendo divulgada. Estourou. Estourou, né?
Mas beleza, é só para dizer o seguinte, que o Moro já surge como um potencial, Luzinor, que precisa ser dado uma olhada atenção na terceira via. Ele nessa pesquisa da Genial Quest já aparece aqui com 8%, ou seja, 2 pontos percentuais à frente de Ciro Gomes, portanto dentro da margem de empate. Ciro está com 6% aí num desses cenários. A gente fica devendo aqui o registro dos nossos ouvintes, né, Beto Almeida, mas deixar para você refletir que o Jorton de Moraújo, Beto, mandou, ele não pergunta para você onde fica Moraújo, não. Ele quer saber, Beto, que você explique por quais razões o etanol está sempre subindo, sempre subindo. Jorton, a você, obrigado pela audiência. Aos outros ouvintes que nos acompanham, faremos questão de registrar toda a audiência nessa quarta-feira, nessa quinta-feira, dentro do Alerta Geral. Hoje o tempo foi curto, né? O Beto Almeida falou demais.